Beleza, pessoal, vamos ver agora aqui um pouco do scatterplot, né, que é o plot de dispersão. Vou fazer uma pequena comparação aqui com o gráfico de linhas normal, né, que é o nosso line chart. Então a gente vai fazer aqui, vamos utilizar esse endereço aqui, que eu tenho um arquivo CSV lá, que tem idade das pessoas e sono, tá? Então vou fazer primeiramente o import aqui da biblioteca pandas, spd, vou atribuir para essa variável aqui o URL, o endereço lá do meu arquivo, que está no GitHub. Vou chamar aqui o meu DF, que é dataframe, e vou chamar pd, né, .read csv, e eu passo a URL como parâmetro para ele. Ele captura lá os dados que estão nesse meu CSV e joga para esse DF, para esse dataframe. Tá, então vamos fazer uma pequena inspeção aqui nesse dataframe para ter uma ideia do que são esses dados, né? Então eu tenho aqui idade em meses, tá? Mínimo recomendado, máximo recomendado, apropriado, não, máximo apropriado, enfim. É a quantidade de sono, de horas de sono que as pessoas deveriam dormir, né? Por meses, tá? Beleza? Só que acontece, esse dataframe ele é muito grande, né? Esse não é grande especificamente, mas quando você trabalha com dataframe, você tem que tomar cuidado para não trabalhar no seu programa um arquivo desnecessariamente grande em relação àqueles dados que você precisa. Tá? Não precisa dessas colunas aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou filtrar essas colunas, eu vou usar esse parâmetro aqui, use columns, tá? Eu vou chegar bem aqui e fazer o seguinte, filtro, e vou pegar só o que eu quero. Eu quero age, que é a idade, e eu quero o mínimo recomendado, tá? E eu quero também o máximo recomendado. Máximo recomendado. Beleza? E passo de novo aqui, faço de novo aquele, chamo novamente a função readCSV, passo o URL e agora eu vou passar esse parâmetro aqui, ó, use columns, e vou passar o filtro, né, aquela variável filtro ali, tá? Quando eu fizer isso, o que vai acontecer, eu não vou trazer mais todas aquelas colunas, né? Vou trazer somente as que eu passei no filtro aqui, idade, mínimo recomendado e máximo recomendado, beleza? Então aqui eu já tenho menos dados para trabalhar, né? Não são só essas 4 linhas, na verdade tem mais dados nesse data frame, tá? Tem 724 linhas, ok? Quando você põe um head aqui, ele só faz uma inspeção inicial aqui no seu arquivo, tá? Então, beleza. Então, aqui a gente vai importar agora, vamos fazer o plot, né, exatamente do que a gente quer fazer. Eu vou importar aqui essa biblioteca, a Seaborn, né? A gente vai acabar utilizando ela lá na frente, tá? Hoje a gente vai importar aqui só para mostrar uma diferença de layout que ela acaba proporcionando aqui para o pessoal, tá? Então, vou botar aqui SPLT, que a gente já conhece, tá? Então, já tem aqui o mínimo recomendado e o máximo recomendado, tá? Eu vou simplesmente fazer aqui o meu plot, só que a diferença é que eu vou, ao invés de passar o PLT, eu vou passar o meu scatterplot, tá? E aí aqui no scatterplot tem uma pequena diferença, que eu vou passar o x e o y. No x, eu estou falando do DF, tá? Eu vou filtrar aqui o x, é a idade, tá? No y, eu vou passar primeiramente o DF com o mínimo recomendado, tá? E vou passar também aqui um label de mínimo, beleza? Poder identificar lá o meu plot. Agora eu vou trocar esse cara. Vou fazer uma observação aqui inicial que, na verdade, esse age aqui precisa ser dividido por 12, tá? Porque esses meses aqui estão em meses, não estão em anos. Eu quero saber o resultado em anos, tá? Dividir aqui também por 12, tá? E aqui eu vou trocar por máximo. Máximo recomendado, beleza? Botei errado aqui o mínimo, aqui é máximo, na verdade, tá? E vou dar um plt.legend aqui para ativar as legendas, né? Então a gente tem aqui o azul, mínimo e máximo, tá? O que eu tinha chamado aqui o Seaborn é porque eu queria utilizar o csn.set, que é um comando para setar lá o layout com base no Seaborn. Vocês viram que mudou aqui o layout um pouquinho, né? O fundo ficou cinza, tá? Então no Seaborn tem uma biblioteca cheia de macetes lá para plots, fazer uns gráficos mais bonitos. Eu chamei ele aqui só para poder utilizar esse layout, tá? A gente vai acabar utilizando esse cara porque ele tem outras, até bases de dados lá dentro, sem eu precisar, por exemplo, importar do meu GitHub, tá? Vamos fazer o mesmo plot aqui utilizando o line chart, mas para a gente poder verificar a diferença, tá? Fazer uma comparação. A única diferença é que eu vou passar um plot,
aqui e vou passar um plot aqui também. Tá? Então, o que acontece? Esse formato aqui do X, não preciso passar o X e o Y. Tá? Eu passo somente o DF. Não tem essa variável atribuída nesse PLT plot. Tá? E aí, aqui, tenho aqui o meu plot. Tá? A linha laranja é o máximo e a linha azul é o mínimo. Beleza? Só que eu vou fazer uma pequena alteração porque pro nosso green, um tracejado, e o outro eu vou botar. Não, vou botar só tracejado, não precisa mudar a cor não. Que é o seguinte, porque o primeiro parâmetro do label é a cor do plot. Então ele não aceita que eu passe o label ali depois. Tá? Posso passar o label aqui, como por exemplo, plt.legend aqui, no final, fazer assim. Ver se alguém lembra aqui como é que é, né? Passo primeiro o mínimo, e aí depois eu passo o máximo. Tá. Dentro do colchete. Pronto. Agora eu tenho aqui mínimo e máximo de novo, sendo o mínimo o azul e o máximo esse laranja aí, tá? Então o que acontece? A gente tem aqui, né, que são o tempo mínimo e máximo. Então se você tem, por exemplo, 30 anos, você deveria estar dormindo aqui no mínimo 8 horas, abaixo de 8 horas, deve ser 6 horas mais ou menos, e entre 9 horas, tá? O máximo de sono, né? Então tem gente que dorme mais do que isso, tem gente que dorme um pouco menos. Enfim, e a gente tem a comparação aqui com o scatterplot, né? O scatterplot vão ser só os pontinhos, um gráfico de dispersão, beleza? Isso aí, pessoal. Até a próxima. Valeu!